Olá, meus queridos. Boa tarde, tudo bem? Então, hoje a nossa aula vai ser gravada, né? Essa aula não será online, pelo fato que eu terei um compromisso lá na faculdade, na instituição, no horário da aula de vocês. Então, o que foi solicitado, né? Que eu gravasse essa aula e já deixasse essa aula gravada para vocês, ok? Então, como eu informei lá no grupo de vocês, já vou deixar ela bonitinho, organizado aqui no APA para vocês, só assistir e mandar brasa, ok? E aí, o que vocês me falam? Como que foi o final de semana de vocês? Foi bom? Estudaram? Estão afiados? Como que vocês estão? Hein? Espero que vocês tenham aproveitado esse momento que a gente está ficando em casa, né, da pandemia, e tenham colocado as atividades em ordem, tenham assistido, revisado as nossas aulas. Eu já deixei alguns PowerPoints já, né, algumas aulas disponibilizadas para vocês em PDF, na verdade, né? Então dá para vocês estudar, tem muita coisa para vocês fazerem e aproveitar até o dia da nossa prova, né? Como eu sempre falo para vocês, é muito importante que vocês estudem, né? Que vocês escrevam no caderno de vocês, tenham o hábito de escrever, fazer o resumo, leiam, né? Que vocês expliquem o que a gente falou e que faça esse hábito da revisão. A revisão é algo que vocês já observaram, né? Acho que deu para vocês terem uma ideia, que é algo que eu sempre estou fazendo nas nossas aulas. Ok? Algo que eu estou sempre fazendo é estar fazendo essa revisão, revisando o que nós estamos, o que nós já estudamos, o que nós aprendemos, né? Então, é muito importante que vocês revisem, que vocês continuem revisando para melhor aprendizado, né? Para melhor fixação, né? É uma tecla que eu estou batendo sempre. Beleza. Vamos lá. Então, meus queridos, o que eu tenho falado, o que nós temos falado nas aulas passadas, nós sabemos da matéria de ultrassom, né? Primeiramente, nós sabemos que os raios-x, né, eles foram descobertos em 1895. Então, através daí foram surgindo outras tecnologias, outras evoluções dentro da radiologia foram surgindo. E uma delas é a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela tem algumas características que são típicas dela, certo? A ultrassom é algo que ela tem vários pontos positivos. Quais são esses pontos positivos? Não vai emitir radiação, a gente consegue verificar a imagem em tempo. Quando a gente fala a gente, né, estamos falando todo no geral, como vocês já sabem, mas a gente consegue verificar essas imagens em tempo real, salvar essas imagens, trabalhar essas imagens. Então, é um exame que facilita muito para o médico radiologista, que é o exame de ultrassom. Ele tem vários pontos positivos. Na antiguidade, se eu digo assim, quando ela foi descoberta, já os norte-americanos não deram tanto valor, não acreditavam tanto naquela tecnologia. Acharam que ela não iria vingar, como eu já disse para vocês. Mas foi algo que vingou, foi algo que praticamente a gente vê que teve início lá no início da Primeira Guerra Mundial, tá certo? E depois ela foi se aprimorando na Segunda Guerra Mundial, quando grande parte dos países que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial
já começaram a fazer a utilização da tecnologia sonar. Então, foram vários fatores que vocês já sabem que foi fazendo com que a tecnologia fosse evoluindo, fosse crescendo, né? Então, nós começamos a utilizar ela na industrial, a gente linka, vai lá na industrial, nós utilizamos para verificar a descontinuidade de peças, não foi? Todas essas questões a gente utilizou e a gente tem essas informações. Nós falamos também dos morcegos, não é? Que eles conseguem se localizar através do som, né? Só que é um som que é um som superior, né? Que é chamado de ultrassom, acima de 20 Hz. Apesar que são vários, né, ondas, vários sons. Então, tem uns que nós conseguimos ouvir, outros nós não conseguimos ouvir. E é onde que entra aquela questão, né? Que o som, ele se divide em infrassom, som e ultrassom. Então, ele se divide em infrassom, som e ultrassom. Quando eu falo de infrassom, ele vai girar em torno do quê? De 0 a 20 Hz, não é? Então, a gente não consegue ouvir. De 20 Hz a 20 mil Hz, ele vai ser o som, que é o som audível, que nós conseguimos ouvir. Tá certo? Que nós, seres humanos, conseguimos ouvir o cachorro, o morcego, eles conseguem ouvir tanto o infrassom quanto o ultrassom. E nós não, né? A baleia, golfinhos. Então, eles têm essa característica, essa habilidade. E o ultrassom é de 20 mil Hz para cima, que é onde a gente já fala que nós vamos começar a utilizar o ultrassom aí. Ok? Nós falamos também do efeito piezoelétrico. Não tem como a gente falar de ultrassom sem não falar do efeito piezoelétrico. Que vai ser quando a gente comprime, né? Nós vamos comprimir um cristal e esse cristal ele acaba gerando uma frequência elétrica, ok? Que a gente vai utilizar também ele lá no exame de ultrassom, tá certo? O que mais que nós falamos? Do efeito Doppler. Vocês lembram do efeito Doppler que nós falamos? A gente deu até exemplos, né? 2 exemplos. Né? O que era o efeito Doppler? Vocês lembram? Vou pegar lá para vocês verem, que eu acredito que muitos já devem ter esquecido. Aqui. Então, o efeito Doppler, nós vamos ter o quê? Nós vamos observar, né, que as ondas, elas são emitidas, tá certo? Pela sirene, a gente deu o exemplo da ambulância, mas a gente pode falar da ambulância, a gente pode falar do kart de Fórmula 1, né, do kart que eles passam. Eles vão fazer o quê? O efeito Doppler, eles vão emitir o som, o barulho da ambulância, aquele barulho que é audível por nós, tá certo? Só que aqui, para ocorrer o efeito Doppler, ele precisa estar em movimento, vocês lembram? Então, a gente vai fazer o quê? Ele vai emitir essas ondas, tá certo? Essas ondas, como eu digo para vocês, do efeito movimento, quanto mais próximo o automóvel, né, a ambulância estiver da pessoa que estiver escutando, nós vamos ter uma alta frequência e um comprimento de onda bem menor, tá certo? Comprimento de onda menor. E quando ele está mais distante, a gente vai ter o quê? Uma baixa frequência, com um comprimento de onda maior, ok? Então, nós vamos ver aí quando o comprimento de onda estiver mais próximo da pessoa, quando o objeto, a ambulância, estiver mais próximo, emitindo esses sons da pessoa, o comprimento de onda dela vai ser menor e a gente vai ter uma alta frequência, é inversamente proporcional a ele. Vamos lá. Aí eu dei um exemplo para vocês também que não fica só no som, a gente vai ter a luz também, né? Que as estrelas, quanto mais próximas elas estiverem de nós, elas vão ter uma cor mais branca, mais azulada.
Quanto mais distante ela estiver de nós, ela vai ser mais vermelha, né? Mais esverdeada, mais ter esse tom. Eu dei o exemplo até da moto, né? Quando a gente estiver lá na porta da rua da casa da gente, a gente vê um motoqueiro distante, a gente olha para a luz dele, vai estar uma luz mais no tom de vermelho. Quando ele se aproxima mais, ele está no tom do branco, do azul. Vocês lembram? Ótimo. Beleza. Então a gente deu essa revisada aí. E agora nós vamos falar sobre o comprimento de onda, sobre a frequência e a velocidade de propagação, tá certo? O som, ele é uma onda mecânica e sua propagação se dá pela vibração de partículas no meio no qual ele vai se alastrar, ele vai se propagar, seja no meio sólido, seja no meio líquido, seja no meio gasoso, certo? Nós falamos para vocês que o som ele pode se propagar dessas formas e essa frequência dele vai mudar de acordo com o meio que ele se propaga. Só que o som ele não consegue se propagar no vácuo, ele não vai se propagar a vácuo. Lembra que eu falei isso também? Pois é. Então, o ultrassom ele é um termo que se aplica às ondas sonoras cuja frequência, perdão, nós falamos, é superior àquelas que nós ouvimos dos seres humanos, que é acima de 20 mil Hz. Então, daí a gente chama de ultrassom. No caso, o ultrassom não há um transporte de matéria, de deslocamento de partículas, apenas uma compressão e uma rarefação. Tá certo? Quando ele diz dessa compressão e dessa rarefação, vai ser o quê? A compressão vai ser o pico dessa onda, tá certo? Então, a compressão, a gente tem aqui o pico da onda. E a rarefação será o vale da onda. Porque nós sabemos que as ondas, elas têm o seu comprimento de onda, né? Que nós falamos da letra lambda, né, o comprimento de ondas, que vai ser a distância de um pico para outro pico, é chamado de comprimento de onda, ok? E esses picos, é como eu disse para vocês, são as compressões, e a rarefação vai ser o quê? O vale, tá certo? Tanto que a nossa frequência vai ser o quê? A quantidade de oscilações por um segundo, que é representado por hertz, né? Então, por exemplo, se a gente tem se nós temos aqui, se nós temos se nós temos 10 oscilações por um segundo, então significa que a gente vai ter 10 hertz por segundo, ok? Um exemplo. Então, o comprimento de onda, representado pela letra lambda, como eu disse, corresponde à distância do fenômeno que se repete, e dessa distância que a gente diz aqui, da crista, que pode ser chamado de compressão também, né? Que a gente vai ter a distância entre duas áreas de compressão, né? Uma compressão aqui, outra compressão aqui, e dois pontos similares em uma dada onda. Quanto menor for o meu comprimento de onda, melhor a resolução da minha imagem visualizada. Essa parte aqui eu quero que vocês fixam bem, certo? Pode ser que caia na prova, não significa que vai cair, pode ser. Então, quanto menor o meu comprimento de onda, melhor a resolução da minha imagem, ok? Então, vamos lá. As ondas, né, elas se propagam no meio sólido, líquido e gasoso. Essas ondas, né, o som dessas ondas, essas ondas, elas vão fazer o quê? Elas vão ter os seus picos, que vão ser as cristas, certo? As cristas, ou chamado de compressão, certo? A distância de uma crista para outra crista é chamado de comprimento de onda, que nós podemos chamar pela letra lambda, ok? E os vales são as rarefações. Quanto menor o comprimento de onda, melhor a resolução da minha imagem visualizada lá no ultrassom. As ondas acústicas ou os sons propriamente dito
são classificados de acordo com a sua frequência e medidos em ciclos por segundo. Ou seja, o número de ondas que passa por segundo pelos ouvidos do ser humano, a unidade de ciclos por segundo, é normalmente conhecida como Hertz. Então, o André Utic disse para a gente aqui lá da industrial, esse aqui ele tirava do lado do industrial. Então, o que, que a gente fala? A frequência, ela vai ser o quê? A quantidade de oscilações, que eu vou ter por segundo. Então, se eu tiver, como eu disse para vocês, aqui, observem para vocês verem. Quanto menor for o meu comprimento de onda, mais oscilações eu terei. Quanto maior for o meu comprimento de onda, menos oscilações eu terei. Aqui, por exemplo, nós tivemos o quê? Uma compressão e uma rarefação, uma crista e um vale. Foi? Então, a gente teve aqui 1 Hz. Então, a gente teve uma oscilação por segundo que eu consegui ouvir. Aqui, eu já tive 2 compressões e 2 rarefações, tá certo? Então, nós tivemos 2 oscilações. Então, essas 2 oscilações por segundo, eu vou chamar de 2 Hz, ok? Aqui já é diferente, nós já tivemos aqui 3 oscilações, ok? 3 oscilações. A primeira oscilação aqui, nós vamos ter o quê? Um comprimento de onda, nós vamos ter uma compressão, 2 compressões, 3 compressões, 1 vale, 2 vales, 3 vales por segundo. Então, nós vamos ter o quê? 3 Hz. Então, nós tivemos 3 oscilações por segundo. Então, essa frequência, nós teremos uma frequência aí de 3 Hz por segundo. E assim por diante, de acordo que a gente for diminuindo o que, professor? Esse comprimento de onda. Ok? Vamos lá. As frequências de milhões de ciclos por segundo possuem comprimentos de ondas curtos, quanto mais essenciais para imagem de alta resolução. Então, para eu ter uma imagem de alta resolução, eu preciso ter o quê? Licença, gente, vou hidratar aqui a garganta. Então, aqui, quanto o meu comprimento de onda for menor, eu terei mais oscilações e melhor será a qualidade da minha imagem. Ok? Então, quanto eu tiver um comprimento de onda menor, mais oscilações eu terei e melhor qualidade da minha imagem em ultrassom. O comprimento de onda e a frequência são inversamente relacionados se a velocidade do som no meio for mantida constante, uma vez que a velocidade do som é independente da frequência e praticamente a constante dos tecidos moles do corpo selecionados a um transdutor de frequência alta causa diminuição do comprimento de onda sonora emitido, o que propicia uma melhor resolução. Então, o transdutor aqui, na hora que eu estou passando ele pelo corpo do meu paciente, ele está fazendo o quê? Ele está emitindo sinais, ele está emitindo ondas, sons. Então, na hora que ele emite, se eu tiver o quê? Um comprimento de onda, um equipamento mais potente, se eu tiver um comprimento de onda ali menor passando por esses tecidos moles, eu teria uma qualidade excelente da minha imagem, facilitando o diagnóstico. Lembrando que quando no osso eu tenho o osso, eu tenho uma imagem que acaba... Ah, tá. Pode... Não, tranquilo. Então, o que a gente vai ter? Quando esse comprimento de onda, quando eu passo o transdutor pelo meu comprimento quando eu passo o meu transdutor pela barriga do meu paciente, ele vai fazer o quê? Ele vai emitir esses sons, tá certo? Então, esse comprimento de onda que será emitido, ele... Só um momento. Você quer que eu tire a mochila daí? Ah, então tá bom.
Tranquilo. Não, de boa. Então, a propagação das ondas sonoras. Existem várias maneiras que uma onda sonora ela se propaga. E cada uma dessas características particulares e vibrações são diferentes. Então, existem várias maneiras de uma onda sonora que ela vai se propagar. A cada uma dessas características particulares, dessas vibrações, são diferentes. O que vai fazer com que ela difere? Né? Vai ser o que? Define a velocidade de propagação como sendo a distância percorrida pela onda sônica, pela unidade de tempo. Lembre-se que a velocidade de propagação, propagação é uma característica do meio, tendo uma constante independente dessa frequência. Então, o que a gente vai ter? Essa velocidade que essa onda vai se propagar, ela vai depender muito do meio que ela for propagar. Vocês lembram que eu falei que o som, as ondas emitidas pelo som, elas vão se propagar pelo meio líquido, gasoso e sólido. Então, esse meio vai influenciar bastante. Então, esse meio, quando a gente quer dizer que vai influenciar, vai ser o meio qual eu vou estar passando. Eu vou passar num tecido mole, eu vou passar num tecido mais denso, no caso do osso. Então, tudo isso vai refletir, tudo isso vai influenciar. Daí eu coloquei para vocês aqui um vidro, só para vocês terem uma ideia. Um vidro 20 a 20 graus Celsius, ele vai ter o vidro a 20 graus Celsius, que será no meio sólido. Nós vamos ter o quê? Me deu um susto, gente. Eu pensei que tinha alguém entrando aqui na nossa sala. Então, a gente vai ter o quê? A 130 metros por segundo. Então, a gente tem a glicerina no meio líquido, 1904 metros por segundo. O hidrogênio, 1286 metros por segundo. Então, tudo isso a gente vai ter o quê? Uma propagação dessas ondas sonoras diferentes. O equipamento de ultrassom, ele pressupõe uma velocidade de som constante em tecidos moles. Embora existam suaves diferenças, quando ele fala essas suaves diferenças, são suaves diferenças existentes nos tecidos moles, porque a gente tem vários tipos de tecidos compondo o nosso organismo. No entanto, quando um feixe ele encontra um gás ou um osso, ele ocorre uma diferença marcante de velocidade nesses meios que resulta em uma forte reflexão e uma interpretação imprópria de ecos. Então, lembrando dessa questão, quando o feixe de ultrassom ele encontra com o gás ou ele encontra com o osso, ocorre uma diferença marcante nessas velocidades, nesses meios, que resultam em uma forte reflexão e uma forte interpretação impróprias de ecos, ok? Devido a esse meio que ele vai se propagar, que é um meio que será mais sólido, né? Um osso é um meio mais denso, mais sólido, então acaba ocorrendo isso. Essa forte reflexão é decorrente da combinação de uma mudança abrupta de velocidade do som e da densidade do meio, que é o mesmo que a impedância acústica e uma interface, osso, tecido mole ou ar. Beleza. O que a gente entende aqui? Eu estou passando o meu transdutor pelo corpo do meu paciente, tá certo? Então, a gente vai estar passando ali pelo tecido mole. Quando eu tenho essa mudança abrupta, eu passo o tecido mole e já caio ali por exemplo, numa coluna, numa vértebra, num tecido ósseo, numa costela, eu já consigo ver essa mudança abrupta. Tá? Essa mudança abrupta acaba ocorrendo essa forte reflexão, certo? Então, a gente tem essas diferenças existentes no osso e no ar, ok? Daí eu coloquei para vocês aqui o tecido, né? O tecido ou a substância e a sua velocidade em metros por segundo. O ar, a gente vai ter uma velocidade de 331 metros por segundo.
A gordura, então a gente já lembra do ar, quando a gente pensa ar no corpo, a gente já lembra dos pulmões, que os nossos pulmões são compostos por pequenos alvéolos, que são balões cheios de ar. Então a gente já lembra do ar aí existente dentro dos pulmões. 331 metros por segundo. Eu posso perguntar isso na prova, gente? Tá tranquilo de perguntar isso? A gordura, 1.450 metros por segundo. Então, a gordura a gente já pensa, nossa, tantos locais que tem gordura dentro do nosso corpo, principalmente na parte abdominal. Então, a gente consegue verificar com essa velocidade. Volta aqui, água, a 50 graus Celsius, 1.540 metros por segundo. Um tecido mole médio, 1.540 metros por segundo. O cérebro, por exemplo, 1.541. Então, a gente vê a diferença pouca, né, dos tecidos moles médios com o cérebro, que chega a 1.541. Fígado, 1.549. Rim, 1.561 metros por segundo. Sangue, 1.570 metros por segundo. Músculo, 1.585 metros por segundo. E a lente, 1.620 metros por segundo. E osso, 4.000. Olha o osso, olha a diferença da velocidade, gente. 4.080 metros por segundo. Então, vocês conseguem ver essas diferenças altas. Então, eu coloquei aqui para vocês podem ver que são mudanças, né, da gordura, tecido mole, cérebro, estão mais ou menos ali no mesmo nível. Mas quando a gente fala de ar, quando nós falamos de osso, a gente vê uma mudança de velocidade muito grande que esses transdutores vão emitir. Ok? Vão receber, na verdade. E a velocidade média desse ultrassom é calibrada para uma velocidade de 1.440 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média calibrada pelo ultrassom. Ok? A atenuação e a reflexão, a absorção e a reflexão, a atenuação, todas essas questões nós iremos abordar na nossa próxima aula, ok? De ultrassom. Então, a gente vai abordar, nós vamos dar uma outra revisada sobre essa questão do comprimento de onda, sobre a frequência, tá certo? Nós vamos dar uma fixada. Eu vou deixar disponível para vocês alguns vídeos também para auxiliar no aprendizado de vocês, na explicação. Vou deixar alguns artigos para vocês entenderem. Então, vocês estão, como eu disse para vocês, vocês já estão começando a ver que uma questão vai puxando a outra para a gente encaixar e começar a entender, para quando a gente começar a interpretar, a diagnosticar algumas doenças, a gente já entende como que funciona, como que vai ocorrer esse ultrassom. Ok? Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigado, tá certo? Para vocês. Vou deixar, como eu disse para vocês, a aula salva lá no AVA, para vocês darem uma estudada, dar uma analisada, tá certo? A gente, graças a Deus, a gente está bem adiantado no nosso conteúdo, está dando para vocês aproveitar, para dar uma massada boa aí, ok? E eu peço para vocês, façam os exercícios, façam as atividades, qualquer dúvida, entre em contato comigo, às vezes eu acabo demorando, ou me perdendo aí porque é muita coisa, mas podem sempre estar me chamando, sempre me lembrando lá, professor, dá uma olhadinha e tal, nessa questão e tal, entre em contato comigo, tá certo? Às vezes eu não estou em casa, mas quando eu chegar prometo que eu dou uma olhadinha, ok? Se tiver alguma dúvida também, entre em contato comigo, tá certo? De todo jeito, como eu disse para vocês, eu irei revisar essa aula, tá certo? Eu vou dar uma revisada depois para dar uma fixada, tá bom?
Nossa, esse vídeo eu tô ficando com uma olheira profunda aqui. Tá bom, meus queridos? Então, fiquem com Deus, estudem, uma boa noite, um bom trabalho para vocês aí, bom descanso. E qualquer dúvida, estou aqui. Valeu? E até amanhã na nossa aula de quinta-feira. Um forte abraço para vocês e até logo.